Aleluia! O Senhor é bom em todo tempo. Amém, irmãos? Aleluia! Glória a Deus, como é bom ver vocês, cada um de vocês aqui nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, algo que o Senhor colocou no meu coração, quando o pastor Sérgio me convidou para ministrar, eu estava andando na rua, quando eu escutei o áudio do pastor Sérgio, perguntando se eu poderia ministrar. Ele estava fazendo a escala. E o Senhor começou a falar no meu coração algumas coisas que Ele já tinha falado, já estava falando há alguns anos comigo, e Ele reviveu aquilo que Ele já tinha falado algumas vezes, não poucas, mas várias vezes. E para você entender um pouco, queridos, daquilo que o Senhor estava tratando comigo, eu estava andando na rua, voltando, tinha deixado o carro para lavar, estava voltando para casa a pé, e o que o Senhor falou comigo foi tão forte naquele momento, que eu estava indo para casa, eu parei em frente à academia, perto de casa, e fiz a minha matrícula, a matrícula da Karen. Isso foi no... quando? Final de semana passado, né? Final de semana passado. E, queridos, o que o Senhor colocou no meu coração, queridos, exatamente para hoje, já vinha algum tempo que o Senhor estava tratando essas coisas comigo, e ainda não tinha tido um sinal verde para trazer isso para a igreja, amém? Mas o Senhor foi trabalhando, e acredito que esse é o momento, amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, e hoje nós vamos falar sobre a importância de cuidarmos do nosso corpo. Amém, queridos? Aleluia. Quem sabe que o pastor Sérgio trouxe uma palavra profética para esse ano, né? Estamos no ano dos vencedores, amém? Amém, queridos? Estamos no ano dos vencedores, amém? E eu gostaria, queridos, de abrirmos lá em 2 Timóteo 2,4. 2 Timóteo 2,4. Amém? Pode abrir na sua Bíblia. Vou dar um tempinho para vocês abrirem. 2 Timóteo 2,4 diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Aleluia. Aleluia. Estamos no ano dos vencedores. Amém? Mas quem sabe, queridos, que os vencedores... Para todo vencedor precisa de muita disciplina. Isso naturalmente falando. Vamos pensar num esportista, precisa de muita disciplina. Vamos pensar num soldado, como está falando aqui em 2 Timóteo 2,4. Um soldado precisa de muita disciplina. E um crente precisa de disciplina? Precisa. Amém? Lembrando, queridos, que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Amém? Aleluia. Tem, inclusive, queridos, um livro muito bom do irmão Kenneth Hagin, se não me falha a memória, a Tríplice Natureza de Deus, não é isso? A Tríplice Natureza de Deus. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, queridos, eu recomendo você ler esse livro. E recomendo também você fazer o rema. Amém? Aleluia. E, queridos, a palavra aqui está falando em 2 Timóteo 2,4, que nenhum soldado em serviço... Quem está em serviço aqui? Se você é crente, você foi comissionado pelo Senhor, amém? Estamos em serviço, amém? Não estamos brincando aqui, queridos, nós somos filhos de Deus, embaixadores de Cristo, soldados de Cristo aqui nessa terra, amém? E está falando aqui que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Quem que nos regimentou, queridos? Quem que nos chamou? Foi o Senhor, não foi? Então, queridos, nosso objetivo não é mais satisfazer as nossas vontades, amém? Amém? Você está comigo? O nosso objetivo é satisfazer quem? A vontade de quem nos regimentou. Amém? Você está comigo? Aleluia! Glória a Deus! Nós estamos em uma missão, queridos. Nós estamos em uma missão. E em toda missão é necessário disciplina. E como nós acabamos de falar que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo, temos essa natureza tríplice,
Queridos, então, nós precisamos de disciplina não somente na vida espiritual, sabia? É claro que é importante nossa vida devocional, nossa vida de oração, nossa vida de estudo, leitura da palavra. Queridos, mas isso é só parte do nosso ser. Como nós temos essa natureza tríplice, nós temos que cuidar do nosso espírito, sim, mas nós temos que cuidar da nossa alma também. Quem sabe que a alma aqui é a psique, nossas emoções, nossa razão, amém? Nós precisamos cuidar da nossa alma e nós precisamos também cuidar do nosso corpo. Amém? Abre comigo lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Aleluia. Obrigado, Pai, por tua palavra que é viva e eficaz. Amém? 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Diga comigo, em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que versículo poderoso, queridos. Nos mostra que, primeiro, que o Deus da paz nos santifica em tudo. Isso significa, primeira coisa, queridos, santificar significa separar, tá bom? Santidade significa você estar separado para Deus, amém? E essa santificação aqui é em tudo, queridos. Não é somente no espírito, é no corpo também e na alma também. Inclusive o próprio versículo explica isso. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados o quê? Íntegros. O que é integridade, queridos? É estar inteiro. Íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor. Ou seja, quando Jesus voltar, queridos, Ele não quer nos resgatar somente o nosso espírito, não. Ele vai nos resgatar íntegros. A gente sabe que o nosso corpo vai ser ressuscitado, amém? Aleluia. Mas até lá, queridos, a gente não precisa chegar lá esbagaçado, não. Amém? A gente não precisa chegar que nem um limão que foi espremido e chupado, não. Amém, queridos? A vontade do Senhor é que sejamos conservados íntegros, inteiros, no espírito, alma e corpo. Amém? Glória a Deus, Deus é bom. Aleluia. Aleluia. E exatamente, queridos, essa palavra em tudo, vos santifique em tudo, ela significa no grego perfeito, completo, em todos os aspectos do ser humano. Em tudo significa, vou repetir, perfeito, completo, em todos os aspectos do ser humano. Amém? Em todos os aspectos, espírito, alma e corpo. Temos que separar, nos santificar nessas três áreas, nessas três naturezas do nosso ser. Amém? Aleluia. Então, queridos, nós estamos no ano dos vencedores, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, para vencer, queridos, você precisa de disciplina. Para vencer, você precisa de disciplina espiritual. Para vencer, você precisa de disciplina física. Aleluia. Para vencer, você também precisa de descanso. Amém? Você está aqui? Aleluia. Nossa alma também precisa de descanso, queridos. Aleluia. Nossa alma também precisa de cuidados. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mais um versículo aqui, queridos, que mostra essa verdade. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. Aleluia. 3 João 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Vou repetir aqui. Terceira carta de João 1, 2, tem vários irmãos abrindo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Diga comigo, saúde. Assim como bem vai a tua alma. Amém, queridos? Então, está muito claro aqui, queridos, que o Senhor não se preocupa apenas com a nossa saúde espiritual. Mas o Senhor também se preocupa com a nossa saúde física e com a nossa saúde mental também. Amém? Aleluia. Foi Deus que nos fez assim, queridos. Foi Deus que nos fez assim.
Aleluia. Se o corpo não fosse importante, queridos, o Senhor não ia ressuscitar ele. Amém? Se o corpo não fosse importante, não ia precisar da ressurreição. Bastava ficar no espírito, amém? Mas o corpo é importante, queridos. Deus nos fez assim. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E, queridos, nós sabemos que foi o próprio Senhor Jesus disse, não precisa abrir, lá em João 10:10, foi o próprio Senhor Jesus que disse que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Queridos, Jesus não veio para nos dar uma vida meia boca. Amém? Jesus não veio, queridos, para nos dar uma vida somente no Espírito. Você está aqui? Jesus não veio para nos dar saúde apenas espiritual. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância em todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Essa é a vontade de Deus. Diga comigo, essa é a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, por favor, os livros, eu acabei esquecendo os livros, pega para mim, por favor. Depois que o Senhor começou a tratar essas verdades em meu coração, eu fui procurar lá na minha prateleira os livros que eu tinha sobre o assunto, amém? E para minha vergonha, a maioria deles eu não tinha lido ainda, tá certo? E olha só, eu comecei a ler aqui, virou o ano, comecei a ler esses livros aqui, e eu recomendo, sabe, o pastor Luciano Subirá, que falou aqui sobre o rema, ele tem esse livro aqui muito bom, O Cuidado com o Corpo, o pastor Luciano Subirá. Você viu ele magrinho ali, né, no vídeo, mas ele já pesou 153 quilos, amém? Ele esteve já com hipertensão, com problema de colesterol alto, diabetes, todas essas coisas relativas a isso, né? E Deus começou a tratar no coração dele essa mudança, e parte desse testemunho está aqui nesse livro, eu recomendo fortemente. Um outro livro, queridos, é de um médico que tem ajudado, que ajudou muito o pastor Luciano Subirá nessa caminhada, que é o Dr. Aldrin, tá certo? Esse livro aqui se chama Rumo aos 120 anos, amém? Do Dr. Aldrin Marshall. E também no finalzinho o Luciano Subirá tem uma contribuição falando um pouco de jejum, tá? Rumo aos 120 anos, queridos. E um outro livro, que esse aqui eu não comecei a ler ainda, tá certo? Mas eu recomendo também, Chaves para a Longevidade, do pastor Derek Walker, tá certo? Aleluia. Esse aqui, inclusive, é do nosso ministério, é da editora Rema Brasil, tá bom? Então, queridos, o Senhor, queridos, se importa conosco, amém? E às vezes, quando fala em cuidado do corpo, às vezes a pessoa fala, mas e a cura divina? Nós cremos em cura divina, queridos. Amém? Nós estamos desde o início do culto, cantando e declarando cura, não é verdade? Então, queridos, nós somos o mistério da fé. Nós temos esse chamado, essa pegada da fé. E nós cremos em cura, nós vamos continuar impondo as mãos sobre os enfermos. Amém? Mas, queridos, há algo que cabe a mim e a você fazer. Deus nos deu livre arbítrio. Sim ou não? Nós temos opção de escolha do que fazer com o nosso espírito, alma e corpo. Amém? Aleluia. Aleluia. E aí, esse pastor, Dr. Aldrin, ele tem uma frase aqui nesse livro, ele tem várias frases impactantes que ele disse para o Luciano Subirá, né, ao longo desse processo dele. E uma das perguntas que o Dr. Aldrin fez para o Luciano Subirá é o seguinte: você quer viver até morrer ou quer sobreviver até morrer? É forte. Vou repetir. Você quer viver, lembra que nós falamos que Jesus veio para nos dar vida em abundância. Então, você quer viver até morrer ou você quer simplesmente sobreviver até morrer? E, queridos, essa é uma escolha que não depende de Deus, depende de nós. Amém?
Aleluia. Cabe a nós decidirmos se nós vamos querer viver uma vida plena, abundante, até o dia do arrebatamento ou o dia da nossa morte, ou se nós vamos querer simplesmente sobreviver, o pastor Sérgio costuma dizer, escapar pela fé até morrer. Cabe a nós escolher. E lá em Oséias 4,6, que eles não precisam abrir, lá em Oséias 4,6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Amém? E queridos, quando fala de conhecimento, não é só conhecimento da palavra, com certeza, mas queridos, há certas verdades naturais que estão intrínsecas no mundo. Não é verdade? Exemplo, lei da gravidade. Se a gente jogar o livro aqui para cima, todo mundo sabe que o livro vai cair. É uma lei espiritual. E a gente conhece essa lei, a gente talvez não fica pensando nela o dia todo, mas tudo que a gente faz no dia a dia é influenciado por essa lei. Sim ou não? E tudo assim na vida. Com relação ao nosso corpo, com relação ao nosso espírito, com relação tanto às coisas naturais como às coisas espirituais. Amém? E queridos, o que Deus tem colocado no meu coração é que Ele nos chama para uma vida de equilíbrio. Amém? É importante que estejamos fortes espiritualmente, não é verdade? Mas, queridos, se estivermos fortes espiritualmente, mas o nosso corpo ou a nossa alma estiver debilitada, você concorda comigo que você não vai viver a plenitude de Deus? Você concorda comigo que se o nosso corpo ou nossa alma estiver debilitada, mesmo que se espiritualmente estivermos fortes, não vamos viver a vida abundante que Jesus tem para nós? Você concorda comigo? Então, queridos, nós temos que cuidar das 3 áreas da nossa vida, dessas 3 esferas: espírito, alma e corpo. E eu falei de equilíbrio, queridos, porque a maioria das pessoas só cuida de uma dessas esferas. Os crentes normalmente cuidam bem, ou pelo menos deveriam cuidar bem da vida espiritual. Sim ou não? Quem é do mundo, quem não conhece a palavra, tende, não são todos, mas alguns tendem a cuidar do corpo, e acabam deixando a vida espiritual de lado. Alguns cuidam muito bem da sua alma, mas não cuidam muito bem do corpo. Alguns conseguem cuidar até de duas partes. Alguns cuidam bem do espírito e da alma, mas não cuidam bem do corpo. Alguns cuidam bem do corpo e da alma, mas não cuidam bem do espírito. Mas o que o Senhor quer para nós, queridos, no chamado de Deus para a nossa vida, é um equilíbrio onde nós cuidamos do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Amém? Aleluia. E aí eu gostaria de abrir com vocês em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios 6, 19. Aleluia, Deus é bom. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Aleluia. Queridos, o que está falando aqui? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e que fomos comprados por um preço. Nós sabemos que foi o preço do sangue do Senhor, a morte dele nos trouxe sua vida, amém? Então, queridos, no mesmo versículo 19 diz: glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. No vosso corpo e no vosso espírito. No vosso corpo e no vosso espírito. Não está falando aqui para glorificar a Deus apenas no nosso espírito, porque os dois são de Deus. O nosso corpo foi comprado por um preço alto, preço de sangue. E a Bíblia está falando, não sou eu, a Bíblia está falando que o corpo é templo do Espírito Santo. Queridos, se o corpo é templo do Espírito Santo, significa que a gente pode deixar o nosso corpo de qualquer forma?
Não, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E, queridos, tem alguns anos, como eu falei para vocês no início, que o Senhor começou a me despertar, desde a pandemia, na verdade, para cuidar mais do meu corpo. Eu comecei a ficar sobrepeso, depois passei a obesidade grau 1, né? Comecei a ter alguns problemas, colesterol alto, falta de disposição, muito cansaço. Descobri algumas outras implicações, que não tenho tempo aqui de detalhar. E o Senhor começou falando comigo: você precisa cuidar do seu corpo. Porque quando a gente é muito jovem, né? E aí eu falo muito jovem, aí dos 20 aos 30 e poucos anos, a gente acha que está tudo bem. Que a gente, na verdade, tem uma saúde muito boa, né? Na maior parte das vezes, a maioria das pessoas nessa idade está voando em termos de saúde. E aí conduz a vida de qualquer forma e acha que não vai ter consequência nenhuma, né? Mas, queridos, o nosso corpo é mais ou menos como um cartão de crédito. A gente vai usando, ou usando mal, né? E se a gente usar mal, uma hora a fatura vai chegar. E se a gente deixar de pagar a fatura, ela vai voltar com juros. É igualzinho a mesma coisa, queridos. E, que eu estava falando, até os 30 e poucos anos você não percebe, essa fatura não chega, né? Você pode até no médico, faz um check-upzinho lá, um exame de sangue, está tudo normal lá, as taxas de colesterol, está vendo? Está tudo certo. Mas aí uma das frases que o doutor Aldrin falou para o Luciano, não foi o doutor Aldrin, foi um outro médico que falou para o Luciano Subirá: olha, você na verdade está tendo mais sorte do que juízo. Porque na cabeça na época, né, antes dele ter essa mudança drástica na saúde dele, na cabeça dele, os exames estão tudo bem, apesar de eu estar acima do peso, mas o exame está tudo bem, então está tudo certo. Se eu tenho algum problema, eu uso uma fé, eu sou curado, está tudo certo, né? Mas aí o Senhor foi tratando com ele, o Senhor foi tratando comigo, sobre essa importância, queridos, de nós cuidarmos do nosso corpo. E sabe, queridos, é muito sério essa questão de que o corpo é templo do Espírito, né? Nós temos que ter essa consciência no nosso dia a dia. Na hora que a gente vai almoçar, na hora que a gente vai jantar, ou na hora que a gente não vai almoçar e vai trocar o almoço por um lanche, a gente tem que ter consciência, queridos, de que nós somos templo do Espírito, né? E o que o Senhor tem falado muito comigo: como você tem cuidado do templo do Espírito Santo em você. E, queridos, uma coisa que dificulta um pouco a nossa sociedade a entender essa questão é que nós fomos muito influenciados pela cultura greco-romana, né? Pela cultura grega, principalmente. E, às vezes, muito dessa cultura veio até a nossa sociedade ocidental, nós temos essa cultura e nem sabemos de onde que ela veio, né? Mas é muito comum, queridos, na cultura grega, tinha, desde Platão, essa questão de que o corpo era mau e o espírito é de Deus. O espírito é bom, vem de Deus, o corpo é mau, então, para nada se aproveita. E, queridos, esse dualismo grego, né, que foi muito fomentado aí pelo gnosticismo, que inclusive os apóstolos combatem veementemente o gnosticismo aí em algumas das cartas do Evangelho. O que esse gnosticismo falava, queridos? Exatamente isso, que existia uma dualidade no mundo. O corpo, que é mau, e o espírito, que é bom. E se o espírito está no corpo, para o espírito ter alguma salvação, ele algum dia tem que se desvencilhar do corpo. Amém? E nós, queridos, sem saber, né, acabamos trazendo isso, às vezes até para a nossa cultura religiosa. E essa tendência gnóstica de separar o corpo como mal e o espírito como bom, promove duas linhas de tendência.
presta atenção. Uma das linhas de tendência é o ascetismo extremo. O que é o ascetismo extremo? É as pessoas que acreditam que precisam mortificar o corpo e que toda forma de prazer do corpo é errada. Então ela tem que privar o corpo dela de toda forma de prazer. Isso é uma tendência do gnosticismo, dessa linha de pensamento. E uma outra tendência do gnosticismo é o libertinismo, que é exatamente o oposto. Porque já que o corpo é separado do espírito, e o espírito é bom em essência, então nada que eu faça no corpo afeta meu espírito. Então eu posso viver minha vida no corpo do jeito que eu quiser, porque não vai afetar o meu espírito. Você está comigo? Aí a pessoa vive uma vida de libertinagem. Inclusive eu já vi muitas pessoas crentes vivendo dessa forma. Está com a cultura, dos gregos, a cultura gnóstica, e nem sabe. Tanto isso é verdade, queridos, que por muito tempo na igreja brasileira, acho que não somente na igreja brasileira, mas é a igreja que a gente tem mais contato, muito tempo na igreja brasileira, não se falava sobre vida sexual do casal, da família. Sim ou não? Isso é uma coisa recente, é um movimento recente aí dos últimos anos, das últimas décadas. Por quê, queridos? Por causa disso. A gente tem isso emprenhado na nossa cultura e nem percebe que tudo que é relacionado ao corpo é mal. E tudo que é relacionado ao espírito é bom. Então vamos separar, vamos deixar de falar do corpo e vamos falar só do espírito. Por causa do gnosticismo. E aí, queridos, isso também entrou com relação ao cuidado do nosso corpo. Até pouco tempo atrás, não era nada comum alguém falar de púlpito sobre saúde do corpo. Quando a gente falava, e a gente continua falando, vai sempre falar, se alguém está enfermo, levanta a mão, vamos orar, e nós cremos em cura divina. E assim é, porque isso faz parte do Evangelho. Mas, queridos, nós temos que falar que também é melhor a gente prevenir do que remediar. Tem coisas que a gente não precisa passar, queridos. Deus tem cura disponível para nós? Deus tem cura disponível para nós, quando nós precisarmos. Mas isso não significa que nós vamos viver a vida de todo jeito. Amém? Isso não significa que vamos cuidar do nosso corpo de todo jeito, se esquecendo que a Bíblia fala que o corpo é templo do Espírito Santo. E, queridos, quando Paulo está falando isso, ele está combatendo veementemente a cultura grega. Porque ele sabia que os gregos, que estavam influenciando culturalmente toda aquela região que Paulo atuava, ele sabia que os gregos não entendiam como algo santo podia viver dentro do nosso corpo. Como que o Espírito de Deus, que é santo em essência, vai viver dentro do nosso corpo, porque eles não concebiam isso. Para eles o Espírito é bom e o corpo é mau, é pecaminoso, então não tem como misturar essas duas coisas. Até mesmo por isso que os gnósticos não acreditavam que Jesus veio em carne. Porque na cabeça da cultura grega, não poderia algo santo ter vindo num corpo corruptível. Você está aqui? Amém, queridos? Então é por isso que os apóstolos combatiam isso, Tem até, deixa eu ver aqui se eu acho, onde que está o versículo. Não precisa abrir não, lá em 1 João 4,2, diz assim: nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo. Amém? Então, queridos, os apóstolos combatiam isso. Porque eles sabiam, queridos, que a cultura grega era assim. Para eles, corpo e espírito não tinha como misturar, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então Deus não poderia ter vindo em carne. E Paulo e os apóstolos combatiam essa doutrina, queridos. E sem saber, queridos, isso até hoje nos influencia. Até hoje a gente acha que não precisa cuidar do corpo. A gente sabe que a gente está numa era mais moderna, Tem muita notícia, a gente sabe que precisa cuidar da saúde.
Mas espiritualmente falando, a gente não entende isso como uma verdade revelacional. Você está aqui? Amém? Isso parece que é algo que a gente tem que cuidar fora da igreja. O corpo é algo que a gente tem que cuidar fora da igreja. Lá na academia, no consultório do médico. Não é algo que a gente tem que tratar aqui. Mas é algo que a gente tem que tratar aqui, queridos. Amém? Aleluia. Abre comigo lá em 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Diz assim: vocês não sabem que um santuário de Deus, que são um santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Vou repetir. Pois o santuário de Deus, que são quem? Vocês, é sagrado. Amém, queridos? O nosso corpo é sagrado. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Amém? Aleluia. E a Bíblia está falando que quem destruir esse santuário, Deus o destruirá. Simples assim. Amém, queridos? E às vezes a pessoa lê isso aqui, sobre destruir o santuário, destruir o corpo, e pensa logo em suicídio, né? Talvez seja a primeira coisa que a pessoa imagina. Destruir o corpo, então suicídio, a pessoa se mata e destrói o corpo. Queridos, o suicídio é uma forma de destruição imediata do corpo. Concorda comigo? Imediata. Mas você deixar de cuidar da sua saúde, da sua alimentação, do seu descanso, também é uma forma de destruição gradual do seu corpo. Amém? Está comigo? Aleluia. E queridos, a gente sabe que o corpo passa por um processo natural de envelhecimento. Sim ou não? É isso que a ciência chama de senescência. A senescência é natural. O que é senescência? Cabelo cair, cabelo ficar branco, as rugas começarem a aparecer. Não é isso? Não é isso que acontece, queridos? Isso é normal, isso é natural, isso vai acontecer e a gente não vai impedir a senescência. Queridos, mas uma coisa é o envelhecimento natural. Outra coisa é você viver uma vida doente. Senescência não é significado de senilidade. Não é sinônimo de senilidade. A senilidade são processos fisiopatológicos que causam doença em nós. A senescência é algo normal que vai acontecer. Agora, isso não significa que você tem que viver a vida toda doente. Não é isso que Deus tem para nós. Amém? Jesus tem vida e vida em abundância para nós. Amém? Nós vemos os patriarcas, queridos, vivendo aí os seus mais de 100 anos. E a Bíblia diz lá em Gênesis 6:3, né? Após aí o episódio aí do dilúvio, que o ser humano iria viver por até 120 anos, não é assim? 120 anos. E aí, queridos, existem estudos genéticos modernos que identificaram a mesma coisa que está na Bíblia, que a capacidade genética do ser humano é viver 120 anos. Amém, queridos? Então, muitas vezes a ciência está descobrindo aquilo que a Bíblia já falava, né? Então, queridos, nós temos essa capacidade de viver 120 anos. Mas aí é o que o Dr. Aldrin perguntou para o Luciano Subirá. Como que a gente vai viver nossa vida? A gente vai sobreviver até a morte? Ou a gente vai viver uma vida plena até a morte? Amém? Nós temos a capacidade de viver 120 anos, se Jesus não nos arrebatar antes, amém? Eu acredito que Ele vai nos arrebatar antes. Mas isso não significa que nós não precisamos cuidar do nosso corpo. Amém? Muito pelo contrário, queridos. Nós já passamos por uma pandemia, na verdade. O que nos impede de passar por uma outra pandemia? Nós já passamos por uma guerra, o pastor Sérgio sempre fala isso, né? 1, 2 guerras mundiais. O que nos impede de viver uma outra guerra mundial?
E aí, como você quer estar quando chegar uma adversidade, quando chegar o dia mau, como você quer estar? Você quer estar preparado ou você quer estar pronto para ir para um hospital? Misericórdia, diga comigo, misericórdia. Queridos, eu quero estar bem, amém? Até o dia da volta do Senhor, ou até o dia da minha morte, se eu viver se Jesus não voltar antes, eu quero viver os meus 120 anos, com saúde, com plenitude, com vida, fazendo a obra de Deus, amém? Aleluia, aleluia. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 9, 24, eu sei que o tempo está avançando, aleluia, mas ainda tem algumas coisas que eu gostaria de compartilhar. 1 Coríntios 9, 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que alcanceis. 25, todo atleta em tudo se domina, todo atleta em tudo se domina, aqueles que para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Queridos, aqui está falando de domínio próprio do nosso corpo. Queridos, se o atleta, naturalmente falando, né, se o atleta que quer vencer, naturalmente falando, ele tem que se dominar em tudo, ele tem que regrar tudo, a alimentação, ele tem que regrar o sono dele, ele tem que regrar tudo para poder vencer, né? Queridos, espiritualmente falando, não é diferente. E nós não estamos buscando uma vitória natural. O próprio texto fala aqui, nós estamos procurando algo incorruptível, algo que não tem valor nesse mundo. Por isso, queridos, que nós temos que cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Não podemos ser negligentes com nenhum deles, amém? Aleluia. E no 27 é bem forte, né? Fala, eu esmurro meu corpo. Queridos, quando for preciso negar o seu corpo, negue. Tenha domínio, você tem o fruto do Espírito, você tem domínio próprio. Você não precisa fazer o que o seu corpo quer fazer. Você é um espírito e você domina o seu corpo. É o seu dever dominar ele, amém? Aleluia. O pastor Humberto lá de Recife, uma vez foi abordado por uma pessoa que percebeu que ele estava cuidando bem da saúde dele, né? Aí essa pessoa perguntou para o pastor Humberto, ei pastor, está com medo de morrer? Olha a pergunta que a pessoa faz, o cidadão faz para um pastor, né? Só porque ele está cuidando da saúde. Ei, pastor, está com medo, né? Está com medo de morrer? E o pastor Humberto, que ele deu uma resposta muito sábia. Ele disse assim, não tenho medo nenhum de morrer. Só não quero ser o responsável por isso. É forte, né? E é verdade, queridos. É verdade. Lembre-se, queridos, nosso corpo é templo do Espírito. Não dá para fazer essa separação que os gregos faziam. O nosso corpo também é santo. Diga comigo, o meu corpo é santo. É santuário de Deus. Aleluia. E é porque é santo e santuário de Deus, queridos, que nós temos que cuidar dele. Como você quer deixar o seu santuário? Como você quer deixar o templo do Espírito em você? Amém? Depende de você, queridos. É o livre-arbítrio, depende de mim e de você. E no que eu estava contando da minha história, eu percebi que eu não estava cuidando bem do meu templo. Comecei a ter alguns problemas e consequências de uma vida talvez não tão cuidadosa assim. Amém, queridos? Aleluia. Eu não quero trazer condenação para ninguém aqui nessa noite, amém, queridos? Tanto é que primeiro a palavra veio para mim e apontou as minhas falhas, os meus erros, amém? Mas, queridos,
Eu tenho muito forte no meu coração, queridos, que é um tempo para a gente cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Amém? É um ano de vitória, amém, queridos? E nós temos que vencer, queridos. Nós temos que disciplinar nosso corpo, nós temos que disciplinar nosso espírito e nós temos que disciplinar nossa alma. Amém? Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, lá quando o Espírito levou o Senhor Jesus para o deserto, né? E ele ficou lá sem comer, né? E aí a gente sabe que logo depois o diabo veio para tentá-lo. E uma das tentações, ele levou Jesus até o pináculo do templo, e ele falou: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles sustentarão nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra. Aí Jesus respondeu falando: não tentarás, dito está, escrito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe, queridos, isso nos mostra que é verdade que se alguma coisa acontecer, a gente tropeçar, cair acidentalmente de uma ponte, com certeza o Senhor dá ordens aos seus anjos a nosso respeito para nos livrar, amém? Mas isso não significa que a gente vai se jogar da ponte. Da mesma forma que Deus tem cura para nós, sim ou não? A palavra de Deus garante cura para nós, mas isso não significa que a gente vai procurar doença. Sim ou não? Amém, queridos? Então, queridos, Jesus deu o exemplo, né? Que a gente não pode ficar exercendo fé para anular princípios naturais. Não dá para ficar exercendo fé, por exemplo, aqui nesse exemplo, para anular a lei da gravidade, sendo que foi você que se jogou, foi uma decisão sua. Amém? Então, queridos, está muito claro na Bíblia que existe o livre-arbítrio e também existe a responsabilidade humana. E a responsabilidade humana precisa cooperar com o poder de Deus. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, melhor dizendo, como que começou? Ele primeiro falou: tire a pedra. Lembra disso? Jesus falou: tire a pedra. Aí o povo começou a dar desculpa lá: ah, não, mas ele já está fedendo, já está 4 dias aí, já está fedendo. Como que a gente vai tirar a pedra aqui agora? Ninguém vai suportar. Jesus tinha uma ordem: tire a pedra. E, queridos, o que aconteceu quando eles tiraram a pedra? Lázaro ressuscitou, amém? Você consegue enxergar nessa passagem que existe o poder de Deus em operação, o poder da vida, o poder da ressurreição, mas existe também a responsabilidade humana? Existia algo que Jesus tinha ordenado: tire a pedra. Jesus não precisava ir lá tirar a pedra, era eles que tinham que tirar a pedra. Amém? Tem coisa na nossa vida, queridos, que é responsabilidade nossa, não é responsabilidade de Deus. A responsabilidade de cuidar do nosso corpo é nossa, não é de Deus. Deus tem vida para nós, tem cura para nós, mas a responsabilidade de cuidar do corpo é nossa. Amém? Aleluia. Então, queridos, exercer fé para a cura, negligenciando o cuidado do corpo, é a mesma coisa que pular da ponte e esperar que Deus dê livramento. Nós cremos que Deus dá livramento, principalmente quando vivemos em ignorância. Não é verdade? Quando a gente não tem conhecimento, queridos, Deus dá livramento. Amém? Mas a partir do momento que conhecimento chega a respeito de algo da palavra, a responsabilidade agora passa a ser nossa. Amém? Aleluia. E eu creio, queridos, que nessa noite está chegando revelação, esclarecimento, conhecimento de que nós precisamos cuidar do nosso corpo. Amém? Aleluia. Aleluia. O Dr. Aldrin, queridos, tem uma outra frase que eu anotei aqui, que eu gostei muito. Ele diz assim: comer errado provavelmente não o impedirá de ir para o céu.
Foi uma das frases que ele cutucou o Luciano Subirá. Comer errado provavelmente não impedirá de ir para o céu, mas certamente o levará para lá mais rápido. Né? É verdade. Uma outra história que é de um pastor escocês, Robert Murray, não sei pronunciar o nome dele direito, do século XIX. Talvez aqui alguns já conheçam essa história. Ele morreu, queridos, antes de completar 30 anos. E no seu leito de morte, ele disse a seguinte frase: Deus me deu um cavalo e uma mensagem, eu matei o cavalo e já não posso levar a mensagem. Forte, né? Queridos, é responsabilidade de todo crente cuidar do corpo. Amém? E em 1 Coríntios 10, 31, diz assim, 1 Coríntios 10, 31, nem precisa abrir, apenas ouça. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aí, queridos, a reflexão que eu quero deixar, como a forma que nós temos cuidado do nosso corpo, a forma que nós temos nos alimentado, tem glorificado o Senhor? A Bíblia está falando, não. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que nós temos comido, a forma como temos descansado, a forma como temos cuidado do corpo, tem glorificado a Deus? Aí você pode pensar, mas eu não vejo na Bíblia, me desculpa aqui pelo avançado horário, amém, queridos? Estou terminando. Eu não vejo na Bíblia falando muito sobre cuidar do corpo. Queridos, a gente tem que entender que o nosso contexto é muito diferente do contexto bíblico. Né? Nós estamos num contexto atual que nós temos uma oferta de alimentos muito grande. Temos supermercados aí em cada esquina, e em cada supermercado desse você entra, tem toda a qualidade e quantidade de alimentos que você pode imaginar. Você tem carro para ir até esses supermercados. Né? E no contexto bíblico, queridos, não tinha esses supermercados. Não existia essa fartura de alimentos, e tanto para conseguir alimentos como para conseguir água, eles precisavam andar e andar muito. Então, queridos, haviam sobrepesos, obesos. Tem alguns exemplos bíblicos no Antigo Testamento que sim. Né? Temos relatos aí de alguns casos assim, mas não era comum, não era regra. Hoje é o inverso, queridos. Hoje a regra, maior parte da população brasileira e mundial já está sobrepresa ou obesa. O qual eu estou me enquadrando. Amém? Maior parte da população, queridos. Tem uma estatística que fala que 68% dos brasileiros adultos estão acima do peso. Isso aí dá mais ou menos 100 milhões de brasileiros adultos acima do peso. Amém, queridos? Mas, então por que na Bíblia não ficava falando de obesidade o tempo todo? Porque as pessoas andavam muito. Deixa eu ver aqui se eu acho o dado, tem um estudo que fala que Jesus andou, deixa eu lembrar aqui para não falar o número errado, agora eu não estou achando. Você lembra, amor, o que eu falei? 34 mil, lembrei. Jesus, durante seus 3 anos de ministério, andou 34 mil quilômetros. Durante 3 anos de ministério, ele andou 34 mil quilômetros, uma estimativa, obviamente. É muita coisa, faz a conta aí depois em casa. Eu fiz em casa e fiquei admirado, é uma quantidade imensa de quilômetros por dia. 35 quilômetros por dia, durante esses 3 anos. E aí, queridos, é claro, a gente vê na Bíblia, como nós lemos aqui vários versículos, falando que nós temos que glorificar a Deus com o nosso corpo. Mas é claro que não existiu
uma ênfase na questão da obesidade, porque não era o contexto da época. Esse é um problema atual. Tanto é que quando estava lá a multidão, e Jesus ficou com dó deles, e falou para os discípulos o que tem, né, o que nós temos aí para dar a essa multidão, a primeira reação dos discípulos é: Jesus, você ficou doido. Não tem nenhum lugar para a gente comprar, mesmo que a gente tivesse dinheiro, não tinha lugar para comprar comida para esse tanto de gente. Então as pessoas tinham que andar, queridos, andar muito, para comer, para beber. Então as pessoas automaticamente não tinham esse problema de obesidade, como nós temos hoje, né? Então não havia essa ênfase aí nessa questão, né? Mas é claro que, como nós lemos, queridos, o corpo é templo do Espírito. Nós temos que glorificar a Deus tanto com o nosso corpo como com o nosso espírito. Amém? Aleluia. Queridos, eu não falei nem metade do que eu tinha marcado aqui. Mas eu acredito que o Senhor já está falando aos nossos corações. Amém? Aleluia. É um tempo, queridos, onde nós vamos viver grandes operações do Espírito, de curas, milagres, maravilhas e sinais. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo de avivamento, porque Jesus está às portas, amém? Mas também, quer dizer, é um tempo de você cuidar de você. Cuidar do seu espírito, cuidar da sua alma, cuidar do seu corpo. E eu acredito, queridos, que o Senhor está falando ao seu coração. Amém? Aleluia. Vamos orar? Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Pai, porque é o Senhor que convence, Pai, o homem do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Não sou eu que convenço, não é nenhum pastor ou ministro que convence, é o Teu Espírito, Pai. E oro para que o Teu Espírito esteja convencendo, Pai, promovendo arrependimento, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, sim, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja trabalhando em nossos corações, Pai. Oh, sim, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que haja mudança de mente, que haja arrependimento, que haja metanoia nessa área, que haja transformação permanente, Pai. Permanente, não somente provisória, mas uma transformação permanente, uma metanoia que gere vida, Pai, um arrependimento para a vida, Pai. Sim, Senhor, obrigado, Pai, porque nós cremos que o poder da ressurreição está atuando, Pai, nesse culto desde o início, Pai. Eu creio, Pai, que o Teu poder, Pai, já tem operado vida e vida em abundância em nossas vidas, Pai. E eu creio, Pai, que onde conhecimento, revelação da Tua palavra chega, Pai, os nossos olhos são iluminados. Oh, sim, Pai, obrigado, Pai, por espírito de sabedoria e revelação, Pai. Obrigado pelos olhos do entendimento, Pai, abertos, Pai. Oh, aleluia, Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo, por Tua obra maravilhosa, Pai, por Tua boa obra que o Senhor começou em nossas vidas, e sabemos que o Senhor é fiel para completá-la. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus.